Estamos ao vivo? Olá, estilosas, tudo bem? Deixa eu ver aqui, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Agora acho que sim, né? Quem está aqui comigo? Quem está comigo? Uma live extra hoje, né? Oi, Fátima, Fran, exclusiva, Elaine. Tudo bem, meninas? Como é que vocês estão? Oi, Carla. Rebeca, tudo bom, meninas? Resolvemos então fazer uma live extra hoje à noite para repetir o conteúdo de hoje, meio-dia e 37, que muitas não conseguiram assistir. Então a live de hoje à noite nós vamos repetir o conteúdo da live de meio-dia e 37, que muitas não conseguiram assistir e porque o Instagram travou, realmente eu não consegui deixar salva a live. E aí vocês me pediram, Roberta, eu queria a live, queria o conteúdo, então vou repetir. Vou trazer de uma forma mais sucinta, mas vou trazer todo o conteúdo que nós vimos na live do meio-dia e 37. Quem estava comigo aqui na live do meio-dia e 37 hoje? Quem estava comigo? Quem estava comigo? Dá um joinha quem estava comigo, levanta a mãozinha aí quem estava comigo hoje na live do meio-dia e 37. Coloque aí nossa musiquinha francesa, claro, para começar bem a live, né? A Caco estava, a CT Acessórios estava, tem bastante gente que estava. Vamos ver quem que estava na nossa live de hoje. Vamos repetir então formatos corporais. Já deixa sua dúvida aí engatilhada. Quem assistiu e ficou com alguma dúvida pode tirar essa dúvida hoje, agora, tá? Vamos falar sobre formatos corporais e como isso influencia na decisão de compra do nosso cliente, tá? Meninas, compartilhem aí a live com outras estilosas que possam gostar desse conteúdo. A Kelly tá falando que sempre assiste após o ao vivo, né, Kelly? Daí não ficou salvo, né? Não ficou o Instagram. Tomara que agora, deixa eu pausar nossa música. Tomara que agora o Instagram deixe salvo essa live, gente. Oremos ali, rezemos pra que o Instagram não trave, não aconteça nada de errado, tá? Mande essa live pra mais pessoas, tá? Dependendo da interação, vamos ter mais lives extras à noite, mas depende aí da interação de vocês também, tá? Então aí vamos recapitular nosso conteúdo. Vamos recapitular nosso conteúdo de hoje, meio-dia e 37. Comprimento do cabelo versus proporção corporal. Esse aí é um assunto um pouquinho mais aprofundado, que é mais dentro da consultoria de imagem, mas é um assunto bem pertinente, tá? Ainda bem que está repetindo. Vamos lá, prestígio moda íntima. Tudo bem, meninas? Tudo bem? Vamos começar nosso conteúdo. Estão me vendo, ouvindo bem, tudo certo? Quem está aqui pela primeira vez ou quem não assistiu nenhuma live minha dessa semana, estilo lucrativo, nós estamos com essa semana então lives todos os dias, meio-dia e 37 e mais videoaulas lá no site. Então teve a videoaula de segunda-feira falando sobre condicional, teve a videoaula de hoje falando sobre formatos corporais e como isso influencia na decisão do cliente. Vamos ter videoaula na sexta e na segunda e lives todos os dias aqui, meio-dia e 37. E dependendo da interação, vai ter live à noite também, em outros dias, tá? É o mesmo conteúdo de hoje de manhã. Sim, eu vou repetir o conteúdo de manhã porque muitas não acompanharam e a live não ficou salva. Por isso eu vou repetir o conteúdo de hoje de manhã, tá? Então, pra quem não sabe, não conhece, sempre também nessa semana estilo lucrativo, eu mostro o meu look para inspirar vocês a fazerem combinações diferentes, combinações mais ousadas, sair do óbvio um pouquinho, certo? Bem me quer falou, oba! Já deixem as perguntas aí engatilhadas, tá? Perguntas engatilhadas, que eu vou começar então. Já estamos aqui com 60. Gente, mandem corações se vocês estão gostando, mandem coraçõezinhos, mandem essa live para mais pessoas também, tá? Closet, Lamode, tudo bem, meninas? Ó, eu vou pausar aqui então os comentários para mostrar o meu look, tá? Quem me assistiu de manhã já viu o meu look e a minha explicação. Mas quem não assistiu está aqui agora, então eu vou explicar a proposta. Oi, Dani! Quanto tempo, Dani? Vou mostrar a proposta do meu look, porque aqui tem um conceito de formato corporal que é bem interessante, tá? Então eu vou só tirar os comentários para vocês enxergarem melhor o que eu vou explicar, beleza? Já eu volto os comentários, meninas.
Então desativei aqui rapidinho, porque um dos nossos assuntos das lives é o meu look, né? Explicar o meu look, porque eu escolhi esse look. Então aqui, meninas, ó, eu estou com essa combinação de cores azul na blusa e rosa nessa calça alfaiataria. Aí eu escolhi o cinto no mesmo tom da calça, certo? Olha só, o cinto no mesmo tom da calça. Isso deixa as minhas pernas mais alongadas, mais finas e longilínea. Só que, com pequenos truques de proporção corporal, eu posso mudar isso. E quando eu falo isso, é para você que vende roupas, para você que vende acessórios na sua loja, você fazer essa orientação também para o seu cliente. Depende se o seu cliente quer deixar a perna mais alongada ou quer deixar o tronco mais alongado. Tem clientes que têm as pernas muito longas e o tronco mais estreito. Então, às vezes, ele não quer deixar as pernas alongadas. Às vezes, a gente faz sempre essa indicação aqui para cliente. Deixar a perna alongada é a única solução. E não, porque às vezes sua cliente tem as pernas muito alongadas e o tronco menor. Então, às vezes, com um pequeno truque do cinto, que eu vou mostrar aqui pra vocês, nós podemos deixar o nosso tronco um pouquinho maior e as pernas um pouquinho menor, tá? Então, aqui estou com o cinto rosa. Vou tirar aqui pra vocês. Note que, se eu colocar o cinto de um tom bem parecido do da blusa, eu deixo o meu tronco maior já, ó. Então, é como se agora o meu tronco estivesse aqui, ó. Aqui do ombro até aqui, ó, no ossinho, nesse ossinho. Tá vendo como mudou? Já é outra proposta, concordam? Olha só. Então, você pode trabalhar proporções corporais utilizando alguns acessórios chaves também aí na sua loja com a sua cliente. Então, aqui, ó, transformei e deixei o meu tronco um pouco maior e as pernas um pouco menor. Tirei o cinto, vou acrescentar o rosa novamente, que é o que eu estava. Acrescentei, deixa eu achar aqui, gente, o lugar. Acrescentei, então, o rosa novamente. Meu Deus, não tô achando aqui. Aqui, ó, olha só, fiquei com mais perna, o tronco um pouquinho menor. Então, claro que tudo depende da proposta e do objetivo de imagem da sua cliente, né? Do objetivo que ela quer com aquele look. Se ela quer parecer a silhueta mais longilínea, pernas mais finas, mais alongadas, então deixa a perna mais alongada. Se ela tem a perna muito comprida, quer deixar o tronco mais alongado, então a gente trocaria por aquele cinto, certo? A gente consegue fazer isso com acessórios, como o cinto, ou também com a própria peça, com a própria roupa, colocando por dentro ou colocando por fora, deslocando, né, a parte do tronco um pouquinho para baixo com a peça por fora. Então nós podemos fazer esses truques, certo? E eu sempre falo que você entender de formato corporal hoje em dia é fundamental para um sucesso de uma venda de moda, tanto de roupas quanto calçados, acessórios também. Porque você tem que entender a característica do seu cliente para você indicar as melhores peças. Primeiro você tem que entender para depois atender o seu cliente. E não podemos mais atender todo mundo da mesma maneira. Não podemos mais indicar uma peça para aquela cliente porque está todo mundo usando, chegou novidade, é um lançamento, eu vou indicar para você. Se não ficar bem no corpo daquela cliente, nós não vamos indicar. Por quê? Não vai valorizar o formato corporal daquela cliente. E eu sempre falei hoje de manhã também que a gente pode até errar no estilo da cliente, né? Pode até cometer um deslize ali de indicar uma roupa que não combina com o estilo da cliente. Mas eu sempre falo que indicar uma peça que não favorece o formato corporal da cliente, aí é o desastre, tá? A cliente pode até levar essa peça no calor do momento, da empolgação ali, do vendedor, né, tentando forçar uma venda, mas toda vez que essa cliente olhar para a peça encalhada no guarda-roupa, ela vai lembrar da sua loja, ela vai lembrar da sua marca, da sua vendedora. E nós, consumidores, vocês também são consumidoras, associam uma compra boa ou uma compra ruim ao nome da marca. Então ela vai associar essa compra ruim ao nome da sua loja e isso é um marketing negativo. Por isso que hoje nós temos que atender de forma exclusiva a cada cliente, analisando todas as características corporais. Não só se ela é triângulo, triângulo invertido, ampulheta, mas também se tem braço gordo, braço magro, bumbum grande, bumbum pequeno, coxa grossa, coxa fina, barriga ou sem barriga. Todas essas características devem ser levadas em consideração na hora de um atendimento de moda, na hora de um atendimento, de uma indicação de uma peça, de um calçado, se ela tem tornozelo grosso e quer disfarçar, se ela tem um tornozelo muito fino e quer disfarçar, se ela tem o pescoço mais encurtado, ou se ela tem um peso visual maior aqui em cima, se eu vou indicar um colar como esse ou não.
certo? Então eu quero que fique muito claro que todas essas técnicas que eu estou ensinando é para que você, sim, venda 40% a mais em menos de 60 dias. Eu já mostrei isso lá no condicional que é possível, aumentamos mais de 500% em pequenos truques e essa informação do formato corporal aumenta demais as vendas, porque você pode até pegar uma peça que estava encalhada lá no seu estoque para atender aquele cliente, para atender aquele formato corporal, porque às vezes ficamos tão focadas numa peça que chegou de novidade, eu vou indicar essa peça, mas eu não olho as características do meu cliente. E quando eu olho para as características do meu cliente, eu consigo enxergar inúmeros modelos que tem na minha loja para indicar para esse cliente, e não só a novidade que acabou de chegar, mas sim um modelo que vai favorecer aquele cliente realmente, tá? Vou abrir aqui para as perguntas, Faz sentido, gente, o que eu falo? Gente, às vezes eu fico um pouco sem ar, porque pensa na pessoa sedentária. Está nas metas de 2020 fazer exercício, mas ainda não consegui. E aí eu fico sem ar, porque eu falo tanto e tão rápido. Faz sentido, gente? Faz sentido isso que eu falei? Qual cinto vocês acharam melhor? O que vocês gostaram mais? Do rosa ou do azul? Nossa, tô trocada aqui. Rosa ou azul? Ó, olha só a diferença. Mais tronco, mais perna. Mais tronco, mais perna. O que vocês acharam melhor? Conta aqui pra mim. Cristiano, com certeza, o rosa. A Mila Guimarães falou rosa, o rosa. O Adaluch, sim, do rosa. Todo mundo rosa? Nossa, todo mundo rosa, gente. O rosa faz sentido, né? Faz todo sentido, né? Todo sentido atender os clientes de forma personalizada, tá? Quem é cliente aqui, quem está me assistindo e não é lojista e é cliente, concordam que ter um atendimento de forma personalizada é muito melhor. A gente se sente muito mais exclusivo, a gente confia naquela loja. Hoje já coloquei em prática tudo. Rosa, que bom, Lolita. Onde está o conteúdo do tipo corporal? Do formato corporal tá lá no site. Então se cadastra lá, www.robertapascolato.com.br, faça seu cadastro e já vai direcionar lá para nossa aula. Vai estar lá na aula, já tá lá desde manhã. No seu corpo fica melhor o rosa. Ok, Thalita fechou a charada aqui. No meu corpo ficou melhor o rosa, mas de repente no da minha cliente fica melhor o azul, certo? Uma coisa que eu quero também deixar bem claro aqui, meninas, é a gente sair dos nossos conceitos, sair do nosso estilo pessoal, do nosso gosto pessoal para entender o da cliente. Porque pra mim ficou melhor o rosa, mas isso aqui não é uma verdade absoluta. Cada formato corporal vai ficar bom. Cada formato corporal tem as suas particularidades, por isso tem que ser atendido de forma individual e personalizada, tá? Azul, acho que você tem menos perna, tá? Pode ser também opinião, tá? Aqui a imagem é diferente. A Amanda, deixa eu ver aqui. A Amando, a ideia de entregar minha cliente ainda mais qualidade. Ótimo, é isso mesmo, entregar ainda mais qualidade, tá? Ainda mais qualidade, ok? Então, falando de formato corporal, esse material aqui, meninas, então, pra quem está me pedindo, isso, a cliente tem que sair satisfeita. É isso mesmo. Porque se ela não sair satisfeita, ela vai falar mal de você, da sua loja, da sua empresa e provavelmente ela não vai voltar mais, tá? Então, tem que sair satisfeita realmente, ok? Meninas, esse material aqui, então, que vocês estão me pedindo muito, já está disponível desde manhã lá na aula 2 da nossa semana Estilo Lucrativo. Então, nós estamos tendo lives diárias aqui no Instagram e lá no site. Como posso fazer um evento assim na loja? Marcela, sobre o evento Dia de Estilo eu falei um pouco na aula 1 da nossa semana Estilo Lucrativo. E no meu curso Venda com Estilo tem só uma aula sobre isso, tá? Tá travando? Tá travando, gente, pra vocês? Falem aí que eu repito, tá travando? Então, assim, esse material está lá. Quem já está cadastrado, olhe no e-mail, olhe no WhatsApp, que os links das aulas estão sendo disponibilizados lá. Quem não está, se cadastre então no www.robertapascolato.com.br, faça seu cadastro, confirma, já vai direcionar para o WhatsApp esse material, tá? Obrigada pelo áudio no WhatsApp. Gente, eu sempre respondo, tá? Às vezes eu demoro porque eu tô respondendo muita gente, mas eu sempre respondo, tá? Normal, tá perfeito? Beleza, então. Continuamos aqui. Kelly, de repente, a sua internet, tá? De repente, então, é a sua internet. Dá uma olhadinha aí, tá?
essa vai ficar salva, ó. Oremos, gente, pensamentos positivos aí, porque a intenção é deixar salva. A intenção não é cancelar, tá? Vou tentar terminar um pouco antes pra que o Instagram não termine sozinho e não trave novamente, tá? Mas eu vou salvar sim, tá? Deixa eu virar um pouquinho aqui. Opa! Deixa eu virar um pouquinho aqui. É isso. Ó, eu vou tirar os comentários de novo pra gente continuar com o assunto aqui, beleza? Então, vamos lá. Esse conteúdo, então, eu já falei que já está disponível, esse PDF já está disponível. Quem não conseguir achar, pode me chamar em box pra eu responder, tá? Mas pensamos que um formato corporal, um corpo, ele é diferente do outro. Pode ter clientes que vistam 38, uma cliente 38, a outra também é 38, mas com corpos diferentes, com características diferentes, concordam comigo? Uma tem coxa grossa, outra tem coxa fina, bumbum grande, bumbum pequeno. Então elas não podem ser atendidas da mesma forma. Não é o mesmo jeans que fica bom, não é a mesma pantalona que fica boa, não é o mesmo vestido. Uma cliente tem a cintura mais retilínea, a outra tem a cintura mais curvilínea. Então, não pode ser o mesmo vestido, não pode ser a mesma modelagem de vestido para aquela cliente, mesmo que as duas vistam 38, 40, 42, enfim. Por isso, elas têm que ser atendidas de forma particulares, tá? Particulares e individuais. Então, o primeiro passo que eu tenho que analisar... Gente, e esse conteúdo é tão legal que você pode usar para suas clientes, mas para você também, tá? Pense aí em você também. O primeiro passo que eu tenho que analisar, e eu posso perguntar para minha cliente, numa boa, na hora do atendimento ali, na hora que você está mostrando uma peça, então você pode vir para esse primeiro passo aqui, que é identificar as áreas do corpo da cliente que merecem descrição. E você pode pedir para a cliente, qual a parte do corpo que você quer disfarçar quando você compra uma blusa, se ela está escolhendo uma blusa, ou um vestido? Pode perguntar para a cliente, que pode ser uma coxa, um culote, a barriga, e ela vai te falar, olha, eu quero disfarçar aqui, ó, minha barriga, nossa, eu não gosto. Aí o culote eu não gosto. E aí você já começa a captar a informação e já começa a observar essas características da cliente. Depois tem o segundo passo, que é identificar as áreas que merecem destaque no corpo da cliente, né? O que ela gosta de valorizar? Você já pediu para ela o que ela quer disfarçar. E agora, o que ela gosta de valorizar quando ela compra uma blusa? Aí, às vezes, a cliente vai falar, Roberta, eu gosto daqui do meu seio, né? Tem uns seios harmoniosos, eu gosto de um decote. E aí, ela começa a conversar com você, começa a quebrar o gelo. E aí, você vai captando mais informações para um atendimento mais personalizado. Ou um calçado, por exemplo, né? Se tem alguma parte que ela quer disfarçar, no pé, no tornozelo, e ela vai te falar, eu acho minha canela muito fina, eu não gosto da minha canela fina. Então, você começa a observar essas características, né? Ou num acessório, ela vai falar que tem um pescoço curto, pescoço longo, ela vai te falando, certo? Depois, a gente vem aqui para o terceiro passo, que é identificar a proporção entre as 3 linhas guias do corpo. Essa informação é muito importante e eu ensinei lá na aula 2 que a gente utiliza essa régua, tá? Muitas alunas já compraram a régua, já me mandaram aqui que eu vi. Uma régua de costura para identificar a relação entre as 3 linhas guias do corpo, que são linhas verticais que nós vamos nos basear para fazer melhores orientações para as clientes, tá? Essas linhas são ombro, cintura e o quadril. Com essa régua, aqui não tem como eu ensinar, tá, gente? Eu ensinei lá na aula 2 no site, então vamos lá assistir. Com essa régua eu vou identificar se o ombro da cliente é maior em relação ao quadril, se o quadril é maior em relação ao ombro, se ela tem uma cintura mais curvilínea, mais retilínea, se a região abdominal é mais saliente, para eu fazer sugestões mais assertivas para minha cliente ou para você. Lembra que eu falei que esse conteúdo vale para sua cliente e vale para você também. Então, terceiro passo, identificar as 3 linhas guias do corpo. Identificando essas 3 linhas guias, o quarto passo é a gente identificar se esse corpo pertence aos corpos mais retilíneos ou mais curvilíneos. Se é um corpo que tem cintura reta, sabe aquele corpo mais reto? Ou se é um corpo que tem mais curvas. Eu vou trabalhar roupas diferentes em cada corpo. Ou no caso sapato, eu vou observar se a canela é grossa, se a canela é fina, se ela tem a perna mais encurtada, se ela é mais baixinha, se ela é alta. Qual é essa característica para eu trabalhar o melhor acessório para esse corpo, certo? Depois disso, então, depois de feito essas análises, inclusive tem lá no cadastro da cliente, depois eu posso pensar se eu posso fazer esse modelo e mandar para vocês, disponibilizar esse modelo para vocês, que lá no cadastro da cliente
Além do nome, telefone, endereço, né? Vai todas as informações do formato corporal da cliente para sempre ter um atendimento personalizado, para enviar um condicional personalizado, para fazer compras em atacado mais personalizadas realmente, tá? Então, vamos lá. Identifiquei então que essa minha cliente, ela tem um corpo mais retilíneo. Então eu fiz aqui com a régua. Essa é uma das técnicas da consultoria, tá? Tem outras, mas eu ensinei essa. E eu identifiquei que aqui nessa parte da cintura, ela não tem a cintura tão curvilínea, é uma cintura mais reta. O ombro e o quadril estão alinhados, mas a cintura é mais reta. Como que eu vou trabalhar? E isso gerou muito bafafá na live de manhã. Porque eu falei que esse negócio de corpo retilíneo, ter que marcar a cintura, colocar cinto, colocar um vestidinho que tem aquele elástico aqui pra puxar e fazer cintura, nem sempre dá certo. Depois eu quero que vocês comentem aqui comigo, que muitas vieram comentar: Roberta, realmente você falou a charada. Porque eu vou em lojas, a pessoa quer que eu marque a cintura e coloque um cinto e fica horrível. Gente, fica horrível mesmo. Dependendo se é retangular, muito retangular, tem essa parte aqui da região abdominal mais saliente, você marcar com o cinto por cima vai deixar mais retangular ainda. Então, assim, nós temos que pensar em criar curvas para um corpo muito reto, mas com a modelagem da peça, com estampas, com outros artifícios, com o efeito blousé, não com cinto, porque na maioria das vezes não fica bom colocar cinto em corpo que é muito reto, tá? Eu vou passar aqui os formatos corporais, e a gente vai conversando um pouquinho mais sobre eles, tá? Vamos conversando um pouquinho mais sobre eles, porque o nosso tempo é muito curto. O ampulheta, gente, então o formato corporal ampulheta é o mais harmônico de todos, tá? Ombro e quadril estão alinhados e ainda tem a cintura fina. Esse é um corpo mais tranquilo de trabalhar. E lembrando que nós temos os formatos corporais magros e os gordinhos, os plus size. Não existe um corpo plus size, tá? Ele está com sobrepeso naquele momento, mas a gente não nasce com sobrepeso. Então, eu vou ser qualquer formato corporal. Então, nós temos o ampulheta, triângulo, triângulo invertido, retângulo, oval. E aí pode ser ampulheta magro, ampulheta gordinho, triângulo invertido magro, gordinho, enfim. Essa característica, essa relação das três linhas guias, elas vão permanecer e ainda mais o sobrepeso, certo? Então, aqui identifica que a sua cliente é ampulheta, ombro e quadril alinhados. Eu só vou precisar marcar a cintura, deixar essa parte do corpo que é mais fina, que é a cintura, mais valorizada. Aqui sim fica muito bem o cinto. Nesse formato corporal, aceita-se muito bem o cinto. Depois, gente, nós temos aquela mulher que é maior em cima e menor embaixo. Triângulo invertido ou Y. Então, quando você olha pra ela, tem um peso visual maior aqui. Aqui em cima, sobrecarrega, fica mais pesado, é maior. Então aqui o ombro é maior em relação ao quadril. Geralmente esse corpo tem cintura mais retilínea, pouco bumbum, pernas um pouco mais finas e volume aqui na região do seio. Então esse formato corporal, os decotes, os melhores decotes para serem indicados e usados são o decote V ou aquele U mais profundo. Esse decote, essa blusa que eu estou, por exemplo, não seria uma blusa indicada, porque vocês concordam que essa manga um pouquinho volumosa, esse decote dividindo mais no horizontal, ele acaba aumentando o ombro. Então, né, eu não sou triângulo invertido, tá? Mas se eu fosse, ficaria muito maior aqui e muito menor embaixo, desequilibrando o visual. Quando eu penso em trabalhar silhuetas de clientes, eu penso sempre em equilibrar essas duas linhas guias. Equilibrar ombro e equilibrar quadril. Como se eu traçasse uma reta, né, uma régua aqui, pegasse a nossa régua e ela se mantesse reta. O intuito é deixar reto. Então, se o ombro está mais para lá, eu tenho que dar volume embaixo para tentar manter um equilíbrio na silhueta dessas duas partes do corpo. Então, por exemplo, eu devo evitar na parte de baixo desse formato corporal, calça muito justa, saia muito justa, muito apertada, uma calça skinny, por exemplo, não valoriza esse formato corporal. Por quê? Fica muito maior aqui, um peso maior aqui e mostra que as pernas são menores, mais finas, mais estreitas. Então eu tenho que tentar criar um pouco mais de volume também na parte de baixo para equilibrar com a parte de cima. Esse formato corporal também, esse tipo de colar que eu estou, não é o mais indicado, porque ele chama atenção e aumenta. Então acessórios mais discretos e um pouco mais compridos ficariam melhor para esse formato corporal. Por exemplo, vou pegar, não vou deixar de usar colar, mas eu vou colocar um colar, ó, tá vendo? Um pouco mais discreto e um pouco mais comprido.
Pra esse formato corporal, eu acabo me empolgando e quero falar tudo, né? Mas assim, pra esse formato corporal é muito bom a sobreposição de coletes e kimonos, tá? Disfarça ombro, cria linha vertical, disfarça que o quadril é mais estreito, tá? Então fica excelente. Depois nós temos então o formato retângulo, ou H, que é aquele corpo que eu mencionei lá no comecinho, que é aquele corpo mais retilíneo, que não tem tantas curvas aqui na parte da cintura. E às vezes a gente pode falar que é um corpo... Ai não, Roberto, esse corpo é muito difícil de achar, e não é. Muitas mulheres têm esse formato corporal. Mulheres muito magras, as modelos geralmente têm esse formato corporal. Mulheres muito magras, orientais, tem, né, a maioria tem esse formato corporal. E sabe quais outras que tem? As mulheres que passaram dos 45, 50, 60 anos acabam perdendo um pouco das curvas da cintura, né, se transformando então num corpo retangular mais retilíneo. Comecem a observar aí na sua loja ou no meio em que você convive. Então, acaba perdendo a curva, né? Então, às vezes ela tinha uma cintura mais marcada e usava um determinado tipo de peça. Agora mudou totalmente o formato corporal dela e ainda, geralmente, vem uma gordurinha mais abdominal aqui na lateral, então agora ela já nem sabe mais como se vestir. E aí vem a sua orientação de como orientar essa cliente no modo de se vestir novamente, tá? Então aqui, ó, piorou, gente. Se tentar colocar um cinto... Ai, Roberta, tá na moda aquele macacão que aí tem o cordãozinho aqui que puxa. Gente, não fica muito bom. Não fica muito bom. Com a minha experiência de consultoria e com clientes reais, não fica legal. Deixa o corpo mais retangular ainda. Então, nós temos que tentar deixar o corpo com mais curvas, sim, mas com a modelagem certa. Existem vestidos que já tem a modelagem mais curvilínea aqui. Existem blazers com a cintura mais marcada, camisas com a cintura mais marcada, coletes, já falei, não sei... coletes não falei, né? Mas tem coletes que tem a cintura um pouco mais marcada, então eu tento deixar com mais curvas dessa forma. Ou uma estampa de bolinha, já deixa o corpo mais arredondado, com mais curvas. Uma estampa floral. Então, esses artifícios eu utilizo para deixar o corpo com mais curvas. Nem sempre colocar um cinto por cima vai funcionar. Ou aquela saia que tem aquele cos mais alto, né? Ou uma calça, tipo essa minha, e fazer esse efeito blusê, ó. Esse efeito blusê, você coloca a blusa por dentro, então, e dá sabe essas puxadinhas assim, ó, pra ficar fofa? Aqui, ó, não dá pra ver, teoricamente, se eu tenho cintura marcada ou se é mais retilíneo, porque a blusa está tampando. Então, esse efeito é legal pra quem quer disfarçar barriga, culotes, flancos nas laterais e, inclusive, corpo mais retilíneo, certo? Já eu abro aqui pra gente conversar, tá? Pra gente aproveitar mais o tempo. Tem um formato corporal oval. Gente, eu passei o triangular, que agora parece que... Aqui, ó, eu pulei um, gente. Tava vendo que eu tinha feito uma coisa errada. Pulei um, que é o triângulo, gente. O formato triangular ou A. Que é o famoso quadril largo, coxa grossa, né? Geralmente, esse formato corporal, então, tem a cintura um pouco mais fina, seio pequeno, ombros mais estreitos, coxa grossa, bumbum grande, né? Então, ela é maior aqui e menor em cima. E como equilibrar essa silhueta? Como equilibrar esse visual? Da mesma forma. Então, eu tenho que criar harmonias entre essas duas partes do corpo. Como que eu aumento aqui para deixar igual aqui embaixo? Esse decote que eu estaria indicado. É um decote que divide, então, na horizontal, mangas volumosas. Então, a tendência da manga volumosa cabe muito bem para esse formato corporal, certo? Não para um triângulo invertido. Aqui, sim. Tomara que caia. Ombro a ombro, ciganinha. Então, todos esses decotes que são mais horizontais ficam melhores do que verticais. Acessórios. Agora sim pode abusar de maxi colares como esse meu, colares chamativos, cores chamativas, estampas chamativas, nozinho, lacinho, borboletinha, tudo que você quiser trazer de muito chamativo para a parte de cima do corpo. Roberta, mas na parte de baixo do corpo, a minha cliente quer usar uma calça estampada. O que eu faço? Você vai deixar ela usar essa calça estampada. Na verdade, vamos falar bem sinceramente, a gente não pode perder uma venda. A cliente quer, ela quer, mas como que uma peça que seria teoricamente errada eu posso transformar em um look certo? Né? Então eu vou fazer outras indicações para que deixe essa silhueta mais harmônica. Colocando um colete por cima, né? Disfarçando ali o quadril, uma camiseta mais alongada, ou chamar muita atenção aqui para cima para desviar totalmente o foco da parte de baixo. E lembrando que estampas miúdas com fundo escuro e pouco contraste entre as cores da estampa, ela não chama tanto atenção,
tá? Estampas grandes, chamativas, né? Um floral grande, chamativo, cores contrastantes entre as estampas e fundo claro aumenta. Então, você pode indicar uma com fundo escuro, estampas miúdas, enfim. Sempre tem, gente, uma peça errada que com uma peça certa, com uma composição certa, eu deixo o look mais harmônico, tá? Então, assim, a cliente quer, você tem que achar a solução para deixar aquele look interessante e harmônico e atender a necessidade daquela cliente. Porque ela vai te falar, ai, Roberta, tem quadril largo, mas eu queria tanto usar uma calça estampada. Acha a solução para ela usar a sua calça estampada. Ela vai ficar tão feliz, ela vai ficar tão agradecida, que ela vai ficar fiel, vai fazer propaganda positiva da sua loja, tá? E vai voltar muitas e muitas vezes. Então pense sempre que não existe uma peça que não pode. Existe outras que complementam e que deixam esse look mais harmônico e possível, tá? Vamos pro oval então. Formato corporal oval. Esse formato corporal aqui não é plus size, tá? Não é plus size, é o oval mesmo, que é a concentração, né? Essa região abdominal maior, concentração um pouco de gordura a mais aqui nessa região abdominal. As grávidas entram muito no formato oval, ou aquela mulher, essa é muito fácil de ser analisada. É aquela mulher que tem aquela barriga mais proeminente mesmo, tá? E aqui, novamente, esse formato corporal, não adianta a gente inventar muita coisa, querer indicar muita peça diferente, porque não funciona. Eu descobri com a consultoria de imagem que tem formatos corporais que não adianta a gente querer inventar moda, que não vai dar certo. E esse formato corporal aqui é um que você tem que usar blusinhas um pouquinho mais soltas, não largas, soltas, ajustadas, e por fora, certo? Por fora. Ou vestidos um corte mais reto, que tenha estampas, que disfarça essa região abdominal. Por quê? Esse formato corporal, se você colocar uma blusa por dentro da calça, olha só, a calça cos alto, barriga, o que faz? Aumenta. A calça cos um pouquinho mais baixo, também não. O cos ideal para essa calça, ou para quem quer dar aquela apertada na barriga, é no umbigo. Nem para cima e nem para baixo. É ali na região do umbigo mesmo, vai dar aquela apertada na região abdominal. Então aqui também é uma boa estratégia. Listras verticais sempre alongam e sempre emagrece. Uso de terceira peça, coletes, kimonos, blazers, jaquetas, cardigans por cima para criar a linha vertical no centro do corpo, certo? E não adianta inventar muita coisa, tá? Vestidos corte reto fica muito bom. Vestido envelope também fica bom, tá? Para esse formato corporal. E depois, então, nós temos plus size, que aí as plus size são o que, gente? Repetindo o que eu mencionei lá no começo. Ela pode ser uma triângulo invertido, ampulheta, mais o sobrepeso. Então, eu analiso todas essas características da cliente, todas as características da minha cliente e mais o sobrepeso e o que eu vou fazer para indicar o look certo para essa cliente. Para cliente plus size ficar muito bom, eu gosto muito de combinações de cores, sim, inclusive pode combinar cores, e o look monocromático fica muito bom para cliente plus size. Porque um look monocromático é como se fosse um tom sobre tom. Você vai usar o mesmo tom, né, na blusa, na calça o mesmo tom, tá? Ou tom bem parecido, para não formar dois blocos, ó. Como vocês podem ver, eu estou com um bloco azul aqui e um bloco rosa embaixo. Isso acaba dividindo na horizontal e acaba achatando e aumentando um pouco a silhueta. Se eu estivesse com uma calça do mesmo tom da minha blusa, eu teria uma silhueta vertical inteira. Isso deixa a silhueta mais magra, mais longilínea. Então, para plus size, é uma ótima estratégia de trabalhar. Você pode acrescentar colares em cores diferentes, sapatos em cores diferentes, bolsas em cores diferentes, mas manter a silhueta numa cor só, ou um tom bem parecido. Por isso que o macacão funciona, o macacão longo funciona muito bem para quem está acima do peso, porque deixa a silhueta mais longilínea, então funciona muito bem, certo? Ok, meninas? Deixa eu tomar mais uma água e respirar. Aqui novamente, vestido envelope, listras verticais, sobreposição, cos na altura do umbigo fica melhor, tá? Deixa eu abrir aqui agora para as perguntas, então. Falei demais, gente, falei muito rápido aqui, sem abrir para perguntas. Faz sentido o que eu falei? Tem clientes com perfis de corpos que eu já mencionei aqui. Qual é a cliente mais fácil, mais difícil de vestir? O que vocês acham aí? O que vocês me colocam aqui?
Deixa eu ler o que vocês estão colocando. Faz sentido? Muito legal. Alguém se achou nesse formato corporal? Gente, e adorando. E vou assistir novamente. Isso, eu vou deixar salva, gente. Prometo, só se acontecer outra coisa, tá? Sou plus size mais curvilínea. Isso, Mônica. Então, de repente, você vai ser uma ampulheta ou até mesmo uma triangular, tá? Com cintura fina, né? Então, é diferente de trabalhar uma plus size retangular. Faz total sentido. Deixa eu ver como que é. A ampulheta me achei e amei mais fácil. A ampulheta... A live vai ficar gravada, gente. Eu vou deixar, tá? Tenho uma loja física, tenho muita dificuldade de dar opiniões para as clientes plus. Gente, a gente tem que pensar o seguinte. Nós temos que ter um vocabulário um pouco mais rico para falar algumas palavras bonitas, né? E mais coerentes. Mas você tem que falar o que tem que ser falado. Claro que você não vai ofender o cliente, mas você pode sugerir outras opções, né? Ou porque você tem poucas peças, na loja de plus size. Amei, muito bom, show. Super sentido. Gostei do horário, eu tava assistindo a aula. Esse horário tá bom? Ellen. Assistindo no... Não entendi essa. Devo indicar 3 peças para plus size? Nem sempre, tá? Nem sempre. Por quê? Às vezes eu vou atender uma cliente plus size de consultoria de imagem, ela fala assim, Roberto, eu tenho muito calor, eu não sei se eu queria colete, ou toda vez eu vou ter que usar colete, né? Ou 3 peças. Não, a cliente plus size não necessariamente precisa usar 3 peças, gente. É só ter a modelagem correta, então descobrir qual é a forma do corpo dela, cintura, sem cintura, culote, e aí fazer as indicações. Por exemplo, um vestido envelope fica muito bom, e aí é uma peça só, acrescenta um acessório, fica 2 peças, fechou a produção. Ou então um look monocromático, por exemplo, vamos pegar agora o azul da estação, né, o Classic Blue. Classic Blue em cima, Classic Blue embaixo, colocou um sapato de onça, uma peça só, tá? Um macacão também, nem sempre você precisa ficar acrescentando terceira peça. Claro que a terceira peça moderniza qualquer produção, deixa atual qualquer produção, mas nem sempre a cliente plus size vai querer ficar colocando coletes, enfim, tá? Concordam comigo? Michele, tem o PDF dessa aula. Michele, você está cadastrada na semana Estilo Lucrativo? Quem está, já está lá na videoaula 2 disponível esse PDF, ou no grupo do WhatsApp. Chama lá, pede lá que a gente disponibiliza, tá? Minha irmã é oval e jovem. Jeans inspira? Tranquilo, oval e jovem, então blusinhas mais soltas, cosa ali na altura do umbigo. E aí você pode brincar com sobreposições, com acessórios, com sapatos coloridos, com bolsas divertidas. Então tem muita coisa pra fazer, tá? Tem ombros largos demais, então entraria num triângulo invertido. Blusas com ombro caído. Nara, não entendi, só... adorei e que vai deixar salva. Beleza, vou deixar salva. Como cobrir a saboneteira? Essa aqui? Você não gosta, Rebeca? Nossa, geralmente os clientes gostam que apareça uma saboneteira. Aí são decotes mais fechados mesmo, blusas mais fechadas, né? Não tem como. Hoje atendi uma cliente corpo oval e ela gosta muito de saia godê. Eu disse a ela que ficaria melhor reto, mas ela insistiu no godê. Daí trabalhei a parte de cima. Isso, é isso mesmo, igual eu falei antes, né? Tem uma peça errada, tá errado. Você viu que a saia godê não tá muito legal. Mas a cliente quer comprar, ela quer comprar, gente, tá? Então vamos pensar em outra estratégia para deixar aquela silhueta mais harmônica, ok? Então é bem isso aí mesmo, tá? Gente, outra coisa muito importante. Às vezes a gente olha pra cliente e vê que ela tem um baita quadril enorme, coxa grossa, aí você pergunta pra ela, cliente, qual a parte do corpo que você gosta de disfarçar quando compra uma calça? Aí você, quando compra uma roupa, por exemplo. Você acha que a cliente vai falar assim, meu quadril. E a cliente fala pra você, os ombros. Nossa, eu não gosto dos ombros, não sei o quê. Então, gente, significa que pra cliente o quadril não é importante. Ela não quer disfarçar, ela gosta dessa característica. Então, nós temos que entender nesse sentido também, tá? E não colocar coisa na cabeça da cliente, falar que ela tem quadril largo e ficar querendo disfarçar a todo momento, tá? Entra aí muito o que você falou, a Rosana falou. Triângulo A deve usar calça flare? Sim, a calça flare, gente, é uma calça muito democrática. Na verdade, é a calça mais democrática, assim, de todas. A reta é muito democrática, mas a flare também. Principalmente
aquela flare que começa a abrir abaixo do joelho. E para quem tem o formato A de corpo, que é quadril maior, a flare que abre ali, logo no joelho para baixo é a melhor. Porque aquela flare que vem justa, desde aqui, vai justa até lá embaixo e só abre lá embaixo, não é legal. Porque vai fazer isso aqui com o quadril e vai deixá-lo em evidência, tá? Muito bom, acho que sou uma ampulheta gordinha. Olha eu aqui de novo. Ótimo, não perde nada. Tenho poucas peças, sim. Deixa eu ver. O oval é o mais difícil, principalmente para a parte de festa. Isso, para a parte de festa tem que ter aquela marcação um pouco mais aqui e aqui a saia descer reta. Tecidos mais estruturados ou uma renda aplicada por cima, algo mais grosso vai ficar melhor, porque tecidos muito leves, por exemplo, um cetim, vai marcar ainda mais a barriga, tá? Deixa eu ver aqui. Para as clientes plus size ainda não está fácil fazer de aceitar o macacão. Jura, Cristiane? Nossa, macacão é uma peça muito bacana para indicar para plus size. Muito bacana mesmo. Naquela linha de ser uma peça inteira, tá? Renata, qual a sua pergunta? Não tô vendo. Responde a minha pergunta, mas eu não achei sua pergunta. Deixa eu voltar. Renata, deixa eu ver. Triângulo A, deve usar calça flare. Eu acabei de falar aqui, né? Então, Renata, beleza. Acabei de falar. Gente, eu tô indo aqui na sequência. Vocês estão mandando, mas eu tô indo aqui na sequência, tá? Esse é melhor. Estou começando agora. Trabalho com sala de atendimento individual, então me ajudou muito. Que bom, que bom. Esse horário é melhor. Beleza. Horário maravilhoso. Horário de almoço, estamos na correria com as crianças, escola. Então, de repente, eu faço um pouco na hora do almoço, um pouco à noite, tá? Porque na hora do almoço tem, mais gente. Na hora do almoço, mais gente. De repente, eu divido um pouco. Para seios grandes, como disfarçar? Então, seios grandes, decotes que cortem aqui, que dividem um pouco na vertical. Então, evitar decotes que dividem na horizontal. Então, quanto mais pele você mostrar, nesse sentido aqui, tá vendo, Assim, melhor para quem tem seios grandes. Assim, aumenta, tá? Aumenta. E aí, blusinhas não de alcinha tão fina, porque daí não dá sustentação, não dá pra usar sutiã, então a alça mais larga ou manguinha fica melhor nesse caso, tá? Sou quadrada, dependendo da roupa, o corpo fica imenso. É isso mesmo, é o que eu falei de ficar marcando cintura pra quem é retangular. Não funciona, tá? Amo a terceira peça e já descobri que mais me cai bem. Isso, a gente tem que entender o que fica melhor no nosso corpo e não querer inventar moda, né? Saiba que seu corpo fica bom nisso, ou naquela cliente fica boa, aquela modelagem, e é isso, gente, tá? E aí quando você vai comprar em atacado, você tem que achar aquelas modelagens, não a modelagem que é modinha, que está todo mundo usando e que não vai favorecer o seu cliente. Aí você não vai vender, tá? Assistindo no trânsito para não perder nada. Obrigada, Empório. Tá vendo, gente? Quem consegue, dá um jeito. Quem consegue, dá um jeito. Quem não consegue, arruma desculpa. Ombros largos e seios grandes. Acho muito difícil de trabalhar. Sim, é bem difícil mesmo, realmente. Então, nós temos, novamente, abrir aqui, vertical e aumentar um pouco de volume aqui embaixo para equilibrar com essa parte de cima, para não deixar aqui muito maior e aqui muito estreito, tá? Decote V seria apropriado para triângulo invertido? Sim, triângulo invertido, decote V é o mais indicado, tá? Deixa eu ver aqui. Sou magra, mas sem cintura. Isso foi o que eu comentei antes, né? Então, deixa eu ver aqui. Cobrir as saboneteiras. Eu acho que a da Rebeca já foi lá. Fala pra quem tem seio, melhor disfarçar, comentei. Sou magra, mas sem cintura. Então, o que eu comentei lá do retangular, né? Uma das características da mulher retangular são as mulheres muito magras, né? Não é porque a mulher é magra que ela é curvilínea, tá? Então, as muito magras geralmente têm a cintura mais retinha. Estou cadastrada. Michelle, você não recebeu o e-mail, então tá no grupo de WhatsApp. Rebeca falou, não gosta da saboneteira. Jura, gente? Geralmente as mulheres adoram uma saboneteira. Quem não tem, reclama que não tem saboneteira. Vejam só, né? Cada um com as suas particularidades. Triângulo invertido. Pode usar tomara que caia? Triângulo invertido, então triângulo invertido maior aqui, menor embaixo. Se você usar um tomara que caia, o tomara que caia é um tipo de peça que divide na horizontal. Então vai aumentar o ombro, deixá-los mais em evidência e deixando a parte de baixo um pouquinho menor. Claro, menor. Claro que, Renata, não existe nada certo e errado. De repente, se você colocar, então, você quer muito usar o seu tomara que caia,
você coloca o seu tomara que caia e embaixo você coloca uma saia vazê, uma saia godê, uma pantalona, algo que dê um equilíbrio para as duas proporções. Aí, ok, tá? Biquíni ideal para triângulo invertido. Tem que ter sustentação. Tem que ser biquíni que tem bojo, porque geralmente triângulo invertido tem muito seio. Então tem que ser biquíni que dê sustentação maior, que tampe aqui. Aqueles cortininhas não funciona, tomara que caia, não funciona. Aqueles outros modelos que é mais cavada, que não funciona, então tem que ser aquele tipo meia taça mesmo, são os melhores. Eu tenho ombros largos, fico péssima com estampas na parte superior. Sim, novamente, então, quando a gente usa estampa, a estampa tende a aumentar uma parte do corpo. Se você é maior aqui, tem peso visual maior aqui, provavelmente quando você coloca estampa, você se sinta mal, porque a estampa chama mais atenção realmente. Então, ou você coloca a estampa e coloca uma sobreposição, que aí ameniza, ou você joga a estampa para a parte de baixo. Ou, como eu comentei, estampas miúdas, com fundo escuro e menos contrastantes, que ela quase não tem efeito, ok? Blusa gola alta com manga, fica legal para triângulo invertido? Bom, gente, isso são todas dicas, tá? Lembra que eu falei que não existe certo e errado, depende muito da proposta, o que você quer. Mas, teoricamente, a gola alta, como ela é muito fechada, ela quase não mostra pele aqui na região do colo, então ela acaba aumentando, deixando os seios maiores e ombros maiores. Então, não é muito indicado. Eu tenho esse quadril largo que não gosto. Muitas mulheres não gostam. Já vi vendendo falando do quadril sem a cliente falar do próprio quadril. Sim, gente, às vezes a cliente ela nem acha que tem quadril, ela nem acha nada e a gente tá lá falando do quadril da cliente, né? Ou pensando. Então, assim, perceba o que incomoda a cliente, não o que nos incomoda olhando para a cliente, tá? Cores que devemos abusar. Rebeca, em que sentido? Eu abuso de todas as cores que estão na minha cartela, né? Eu sou a rainha do colorido. Porque eu acho que as cores, elas alegram, elas dão vida, elas trazem modernidade para a produção. Então, as cores que você gostar, você pode abusar, tá? Se você não tem a sua cartela de cores. No meu curso Venda com Estilo, que eu vou abrir as inscrições semana que vem, tem aula de cartela de cores. Floral para plus size nunca? Olha, depende do floral. Do floral que eu falei na live de tendência, sim, que é aquele floral um pouco mais escuro, um pouco menorzinho, aí ele não causa tanto um efeito de expansão no corpo. Aí sim, agora aquele floral margaridas, rosas, grandonas, vai aumentar a circunferência, tá? Muitas reclamam de não usar alcinhas. Muitas clientes não querem usar alcinha. Só as mais jovens gostam de usar alcinhas. Até uma indicação, gente, cuide com a quantidade de blusas de alcinhas que vocês compram pra loja. Por quê? Só as jovens gostam. Aí chegando assim, ó, depois dos 30, vai sobrando umas gorduras aqui, né? O braço já não fica legal. E as mulheres têm um receio de alcinha realmente, tá? Isso é fato. Estou amando, obrigada, ótimo horário. Gostaram, gente? Não tinha visto que tinha live. Oi, Thalita, tudo bem? Essa foi uma live surpresa, repetindo o conteúdo de manhã, porque o Instagram travou, eu não salvei. Gil Trend, as lives, sim, ficarão gravadas, só se travar novamente. Eu vou encerrar ela antes do tempo, na verdade já faltam uns 10 minutos, então daqui a pouco eu já vou encerrar pra não ter perigo de travar, tá, gente? Você achou, Thalita, um colete alfaiataria? Gente, eu sempre indico um colete alfaiataria, todo mundo tem que ter um colete alfaiataria, porque, na verdade, combina com todos os estilos, porque você vai desde o estilo criativo, dependendo da composição, esportivo, elegante, enfim, é um ótimo colete, não aumenta a circunferência porque ele é um tecido bem levezinho, tá? Sou triângulo invertido, mas adoro os acessórios, como colar e às vezes não fica bom. Então, ó, acessórios, ou de repente, tipo esse aqui, ó, tá vendo que ele é grande, tá? Mas se a gente coloca, ó, ele fica grande só mais aqui em cima ele é mais discreto. E do mesmo tom, um tom bem parecido da blusa. Aí ele não chama tanta atenção. Então tem como achar acessórios nesse sentido também, tá? Gola alta não fica bom para seios grandes? Geralmente não, ele aumenta seio grande, tá? Aumenta. Cintos são apropriados para qual tipo de corpo? Na verdade, gente, não existe uma regra. Não existe uma regra. Mas os cintos ficam melhores para as pessoas que têm cintura mais curvilínea. Ok? Agora que vi. Tenho barriga mais saliente e sinto dificuldade para usar o calço alfaiataria, mas acho lindo.
Porque geralmente a calça alfaiataria pega muito em cima, né, Thalita? Tem que achar uma calça alfaiataria que pegue mais a região do umbigo, aí vai ficar legal, tá? A Mônica adora saboneteiras. Pantacura para todos os tipos de corpos, a depender da modelagem da calça, mais amplas, mais justa. Sim, a pantacura é bem universal, ela achata a silhueta, isso é fato, porque ela faz um corte ali abaixo do joelho, no tornozelo. Para as pessoas que são mais gordinhas, acima do peso, prefira pantacur com tecido mais leve, com tecido mais fluido, porque tem pantacur de tecidos mais grossos que acabam aumentando. Então, sabe aquela pantacur daquele tecido que você veste e ele cai, sabe? Ele pesa. Esses são melhores, tá? Sou plus size e tenho saboneteiras. Retângulo que devo usar. Retângulo, então, foi o que eu falei lá na nossa apresentação aqui. Tentar criar curvas no corpo. Prefira vestidos, saias, blusas que já tem uma modelagem mais acinturada, vai favorecer mais o seu formato corporal, tá? Ou aquele corte mais reto, que não marca a cintura e desce reto, porque aí fica aquela coisa, diz que me diz que não sei se tem cintura, não sei se não tem, tá? Roberto, os bodies vão continuar no verão? Na verdade, os bodies, assim, eles não são tendência, né? Depende muito do estilo das pessoas que gostam dos bodies, tá? Mas acredito que pro verão brasileiro, as mulheres brasileiras gostam de body. Barriguinha saliente, o que fazer? Barriguinha saliente, calça na região do umbigo, ou saia, ou shorts. Terceira peça, fazer combinação com terceira peça. Looks monocromático. Vestidos, um corte um pouco mais reto, nada muito justo, nada muito marcado, tá? Tô de olho na hora aqui. Ampulhetas com cintura reta. O que eu devo indicar? Aí não é ampulheta, Érica, daí é retangular, tá? Ampulheta sempre tem cintura. Então aí é a mesma regra do retangular que eu falei aqui anteriormente. Triângulo invertido combina com gola alta, sem manga e sem ombro. Renata, a mesma regra de antes, então é aqui, ó, fechou aqui, aumenta, tá? Mesmo que aqui esteja aberto sem manga. Roberta tinha uma barriga e gostava de saia bem justa. Agora fiz abdominoplastia e não consigo mais usar. Agora só com as de volume. Às vezes, Renata, a gente muda, sabe? A gente muda de estilo, a gente muda de gosto. Então, não tem erro, sabe? Não tem erro. Ok? Isso é muito comum. E até pela tendência, né? A tendência da gente achar essas saias um pouco mais volumosas, tá? Eu adoro estampas, mas como sou triângulo invertido, não consigo fazer um look legal quando vou usar uma calça jeans ou alfaiataria. Pode fazer muitos looks legais. Aposte no colorido ou nas estampas, igual eu falei. Fundo escuro, estampas menores, menos contrastantes, acrescenta uma terceira peça. Daí não tem erro, sabe? Uma peça errada se transforma num look certo, ok? Meninas, faltam ali 5 minutos, então eu vou ter que encerrar a live pra... Nossa, tem muita pergunta. Gente, tem muita pergunta. Tava lá em cima ainda. Vou ter que encerrar pra ver se eu consigo que o Instagram salve essa live de hoje, esse conteúdo, tá? Gostaram do colar? Bonito, né? O colar faz toda a diferença na produção, toda a diferença realmente na produção. Eu sou fã do colar, dos looks coloridos, tá? Oi, Suelen! Então, abusem dos colares para complementar e atualizar a produção, para dar aquele arremate real aí na sua produção realmente, tá? Fazer cartela de cor foi a melhor coisa e mais fácil pra... Sim, saber as cores, né, Thalita? Fica muito mais fácil. Aí você tem um guarda-roupa super coordenável, tá? Super coordenável, ok? Gente, foi show? Arrasamos, então, repetimos a live do meio-dia 37. Amanhã vamos falar sobre o que fazer com estoque encalhado, como administrar as compras, como comprar melhor. Então, meio-dia 37, gente, coloca o despertadorzinho, troca de horário de almoço com a colega, tá? Ansiosos pro curso de Londrina, gente, presencial vai ter em Londrina, de formação daí em consultoria de imagem, tá? Ansiosos para conhecer as meninas. Então, valeu, gente. Seguir você e a Suelen. Eu e a Suelen, né, nós somos... Um monte de gente me segue a Suelen, ela me segue. Muito legal isso, gente. Gente, como faz as cartelas de cores? Eu vou ensinar o método de varejo no meu curso Venda com Estilo, que eu vou lançar, vou abrir as inscrições semana que vem. Vou deixar salvo, então vou encerrar. Gente, vou encerrar para tentar salvar essa live aqui e oremos para que tudo dê certo. Beijos estilosos e espero vocês amanhã.